Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com o Especialista. Aqueles 15 minutinhos para você entender tudo sobre a área de investimentos das demais instituições financeiras do nosso país. E hoje o nosso convidado, olha gente, esse daqui é um fera, uma águia no mercado e tenho certeza que vai voar ainda mais alto. Hoje o nosso convidado é o Gabriel Gouveia. Ele que é CEA, CFP, CFA nível 2, aguardando aí o nível 3. Vamos torcer, porque no backstage aqui já fiquei sabendo que estamos aguardando o nível 3. Vamos torcer, hein, galera? Seja bem-vindo, Gabriel. Valeu, Ana. Deixa eu fazer um disclaimer aqui, Ana, senão você vai acabar caçando a minha licença, tá? É, É a Eu. Dani, tá? A Ana é do Além da Certificação, é lá no Momento Eu Me Banco. Desculpa. Não vou cortar, não vou cortar, Não, não hein? corta não, deixa pagando o mico. Soltou a gafe, tem que tomar gancho. Editor, coloca É, a Ana aqui do lado só para ver se a gente é parecida, por favor. Não faz isso, editor, não faz isso. Algumas coisas. Eu fui aprovado no exame do CFP. Tô cumprindo a parte burocrática ali de tempo de casa, então devo pegar em maio, provavelmente. E tem uma correção que essa é bem comum, foi até bom você mencionar, Dani. O CFA, ele tem conjunto com o material dele de estudos, ele tem o código de ética deles, certo? Que Uhum. é um livreto, assim, dessa grossura, mais ou menos. E um dos tópicos que eles têm lá é a forma de você designar corretamente a certificação. Por quê? Uhum. Antigamente, parece que era meio bagunçado as coisas. O pessoal passava no level 1 e falava que já era um CFA. Ou então se inscrevia para a prova e já colocava ali no currículo. E aí, o que eles determinaram? Até a conclusão de todo o programa, até você assinar o termo de cumprimento do código de ética deles e você pagar o boletão, e eu já falo, esse boletão, para quem for correr atrás dele, é caro e é em dólar, tá? Então se preparem. Mas enfim, até você fazer o pagamento desse boletão, você, momento algum, pode falar que você é um CFA, sabia? Sério? E você, inclusive, você tem que corrigir quando alguma pessoa fala isso. Senão você corre o risco de ser caçado. O máximo que você pode falar é fui aprovado no exame tal ou são candidato ao exame tal. Então, fiz o exame level 3 fiz em novembro agora. Então, até sair a resposta, permaneço candidato. Isso é um ponto Entendi. bastante importante. Quanto tempo demora para sair a resposta do exame? Disseram que, vamos lá, até um tempo atrás, demorava em torno de 2 meses para todos os exames. Porque Uhum. eram exames escritos, né? Você assinalava as opções. Agora, como ficou tudo digital, e aí já é uma novidade para o pessoal, ficou bem melhor para fazer os exames. As respostas disseram eles que com o tempo elas vão ser mais rapidamente divulgadas. Porém, a do Level 3 é uma prova dissertativa. Então, essa daí não tem jeito. É sentar na cadeira e esperar pelo menos uns 2 meses e meio. Então, eu vou saber em algum momento de fevereiro. Caramba, é É, tempo, hein? é. Ah, mas vamos torcer. E aí tu volta aqui em fevereiro para contar, hein? Como é que foi? Se eu não aparecer aqui, você já sabe o que que foi. Já tô estudando de novo. Não, mas tem que vir aqui contar, porque às vezes reprovar faz parte do processo, é o que a gente fala muito para os nossos alunos aí de CEA, né, CFP. Não dá para desanimar, não, hein, galera? Claro. Ô, E, Dani, Gabriel, tem uma pode coisa. falar. Quando a gente vai falar isso daqui a pouco, mas inclusive eu falo pro pessoal que a minha carreira, ela é uma carreira fruto de fracassos. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas vai ficar muito mais claro pro pessoal como o fracasso é importante. É lindo ver o Gabriel aí, candidato CFA nível 3, né? E não sabe, não consegue ver o caminho que tu trilhou, né, Gabriel? Então, mas vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre isso. Uhum. Primeiramente, Gabriel, conta um pouquinho como que foi a tua entrada aí no mercado financeiro, a porta de entradas, né? Porque, não sei, a gente entra na faculdade e a gente não sabe o que a gente quer ainda, né? Não sei se para ti, não, eu sempre quis, eu olhava lá desde criança, a galera trabalhando em banco, sempre quis entrar, trabalhar em banco, trabalhar no mercado financeiro.
Como que foi para ti? Tá. Eu sou formado em administração, tá? Então nada, assim, pouco relacionado com economia, mas eu sempre gostei de passar raiva. Então eu, desde pequeno, eu ficava vendo no YouTube sobre economia e passando raiva com a nossa economia. Mas nada estruturado, eu só via porque, enfim, tava lá no meu YouTube e eu gostava de ver. E eu não sabia o que eu queria ser da vida, até 5 anos atrás. Mais ou menos nessa época eu estava morando em Curitiba, não estava em São Paulo. Eu tinha sido cotado por uma empresa que eu trabalhava para fazer um projeto lá e me venderam um sonho. Porque a ideia. E não que me venderam com má intenção. A ideia era realmente essa: era fazer um polo comercial dessa empresa lá. Eu ia ser o braço direito do diretor e eu fui diretor comercial. Aprendi muito demais. Nunca vou esquecer esse período. E a ideia é que eu seria treinado para um dia assumir a cadeira de diretor comercial, certo? No entanto, começou uma briga entre os sócios, uma briga muito grande. E aí eu me deparei com a situação de que talvez aquela sociedade poderia ruir. E aí você imagina, eu sem amigos, numa cidade super distante da minha, sem reservas nenhuma financeiras, sem nenhuma qualificação excedente à minha graduação, ao meu bacharelado. E eu estava numa situação financeira em que eu não tinha R$ 1 poupado. Eu era o típico brasileiro normal. Eu ganhava do mês, gastava dentro do mês. Basicamente era isso. Quando deu errado a sociedade, ela finalmente ruiu, foi ali que eu falei, eu estou numa situação frágil e eu preciso nunca mais deixar que isso aconteça, porque se eu desse errado financeiramente, isso ia respingar para as pessoas ao meu redor. E isso é uma coisa que me pega muito forte. Então eu falei, eu nunca mais vou deixar isso acontecer na minha vida, eu nunca mais vou ficar financeiramente fragilizado, nunca mais. E aí, eu tinha um melhor amigo, ainda tenho, inclusive, ele trabalhava numa corretora, trabalhava com institucional, nada voltado para pessoa física, e ele me contava o dia a dia do mercado financeiro, e eu achava super legal. E como estávamos falando, nessa época eu estava em dúvida se eu mudava de carreira para a Polícia Federal ou eu ia para o mercado financeiro, porque eu comecei a me interessar por essa área. E quando eu analisei várias portas de entrada, numa conversa de almoço com um rapaz dessa empresa que eu trabalhava, ele estava me contando que ele queria ir para a área bancária e que uma boa porta de entrada eram as certificações. Só que eu sempre achei que eu precisava entregar além do que pediam. Por isso que eu fiquei tão destacado nessa empresa. Eu sempre fazia over delivery e muito, muito mesmo. Eu falei, tá, quais são as iniciais? CPA 10, CPA 20. Tá. Eu sei alguma coisa sobre matemática? Nada, eu era um completo imbecil. Não sabia fazer uma conta de divisão. Mas eu falei, tá, como eu posso me destacar? Vi qual era o grau acima. E era o CEA. E eu falei, é ali que eu vou mirar. Então, durante 6 meses, eu me comprometi a aprender e passar nisso de primeira. E aí, foi 6 meses assim com regime espartano. Você sabe como é que é a rotina de estudos. Engraçado que eu era tão duro que eu não tinha dinheiro para comprar os materiais. Então, eu estudava de YouTube e a parte matemática eu comprei. Cara, essa é engraçada. Eu comprei de morador de rua que me vendeu um livro de matemática por R$ 1. Foi o Meu melhor Deus. investimento do universo. Eu tenho ROI infinito disso. Até hoje. E o livro era tão vagabundo que ele já tinha uns 30 anos e não existia HP12C na época que o livro foi inventado. Meu Então, Deus, gente. era Cruzeiro Real, acho que é a moeda do livro. E ele fazia as contas de raiz e potência em tabelas, porque você não tinha Não calculadora tinha HP, financeira. Não pois é, tinha. pois é. Então, eu aprendi isso na raiz, eu fazia na unha mesmo a conta. Foi 6 meses de muita batalha, mas aí logo que eu passei no CEA, um mês depois eu
eu fui chamado para uma entrevista no Itaú, como GR Uniclass, e aí eu entrei lá. E uma coisa, galera, teve uma coisa que eu não falei isso para ninguém. Eu tinha muita dificuldade com matemática. Muita. Demais. Eu não chego a falar que eu era semi-analfabeto, mas eu tinha a cabeça um pouco devagar. Tá? Para quem acha que eu sou diferenciado, nem tanto assim. Tinham perguntas ali que eu não sabia responder e pronto. Nem se eu procurasse na internet. Mas o pouco dinheiro que eu tinha guardado, eu paguei aulas de professor de matemática para ele me ensinar o negócio. Então, inclusive foi na Get Ninjas. Então, gente, procurem pessoas para te ajudar no caminho, tá? Isso ajuda muito. Nossa, muito. Inclusive, sou amigo desse professor até hoje. E aí foi essa basicamente a minha entrada pro mercado financeiro. A porta de entrada foi ali, GR Uniclass. Opa, você entrou no Itaú e é a instituição que você está até hoje como especialista no Ion, né? Isso. Mas antes de a gente falar um pouquinho do teu dia a dia no Ion, Gabriel, conta para nós onde que o PAP entra, né, nessa tua carreira no mercado financeiro, né? E como que ele contribuiu também para o Gabriel, especialista no Ion hoje. Tá. De novo, a gente volta naquele ponto. Minha carreira foi feita de fracassos, olha só. Eu não gostava nem um pouco do trabalho de gerente, eu sempre deixei isso muito claro para todo mundo, inclusive para os meus líderes. E todo mundo sabia que eu estava ali por um período temporário. Eu realmente estava às claras. Todo mundo sabia para onde eu ia porque eu vim, certo? E, inclusive, sempre que você puder, seja o mais transparente possível com as pessoas, de verdade. Pois bem, durante esse tempo em que eu entrei no banco, eu falei, ok, qual é o próximo passo? De novo, veio esse meu vício de fazer o over-delivery. Então eu falei, bom, quais são os meus próximos passos aqui no Brasil? CFP, se eu quiser ir para assessoria, CNPI, se eu quiser ir para análise de equity, CGA, se eu quiser ser gestor de fundo, mas por que eu tenho que ficar preso só ao Brasil? Aí eu comecei a maturar um pouco a ideia, vi o CFA, deu um frio na barriga, eu falei, não é para mim, não é para mim, não é para mim, mas é para mim. Vai que dá, vai que dá. Se tem um cara na Índia que consegue, eu também consigo. E se o cara do ITA consegue, eu consigo 2 vezes. Foi basicamente esse o mindset que eu tive. Pois bem, onde que entra o fracasso nisso? Olha só. Eu comecei a estudar para o CFA e eu tava me achando super inteligentão, certo? Porque você começa a ler umas coisas ali que você fala, nossa, eu tô lendo em inglês, que legal, nossa. Pois bem, fui fazer uma entrevista em uma outra empresa, um bancão aí, para vaga de especialista. Quando chegou no dia da entrevista, eles pegaram meu background, perguntaram o que eu estava fazendo, quais eram meus próximos objetivos, e quando eu contei o que eu estava fazendo, o que eu já fiz, todo mundo falou, nossa, que currículo bom, você está construindo um caminho, uma trajetória bem sólida, boa sorte. Monta uma carteira aí pra gente. Aí é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Eu fui ruim, péssimo, horrível, medonho. Gaguejou, Gabriel? Não gaguejei não. Não gaguejei não, mas eu só errei. Eu só errei Só mesmo. errou. Tá Só de errei. boa. É, já... Aí, bom, terminou o exercício, porque elas se esgotaram de esperar eu dar uma resposta certa. E olha que elas me deram várias chances e mesmo assim não acertei. E elas me deram um feedback que talvez foi o feedback mais preciso que eu já tive. Elas falaram, Gabriel, a gente consegue ver que você é um menino bastante esforçado. Parabéns por isso. Se você continuar assim, você vai dar certo. Mas você está muito cru. Para a vaga em que nós estamos cotando, a gente precisa de uma pessoa mais preparada, uma pessoa mais madura. E você não é essa pessoa no momento, tá? Vamos salvar seu currículo aqui no nosso banco de dados e esperamos em breve falar com você de novo. Pois bem, eu saí revoltado dessa entrevista. Machucou o ego demais. Nossa senhora, eu saí xingando todo mundo. Mas depois de um tempo, caiu a ficha. Eu realmente não estava preparado, nem um pouco preparado. E eu fiquei uns 6 meses pensando em como fazer certo. Tinha feito a prova do CFA Level 1, estava esperando o resultado, e foi aí que um aluno do PAP,
Inclusive, chame esse profissional para cá, porque ele é fantástico. Ele tá no private do Credit Suisse agora. É o Washington. Vou te passar o contato dele depois. Oh, conheço, Ele. meu chapa, vou chamar mesmo. Ah, sério? Nossa, Claro. ele é muito político. Quem que não conhece esse cara? Ele me recomendou o PAP. E assim, ele falou tudo que eu precisava ouvir sobre o programa. Que era um programa que te preparava para a prática. Que era o que faltava em mim. Eu tinha um background técnico muito bom, muito sólido, mas a prática ficava para trás. E foi assim que ele me falou isso, deu uma semana, abri uma outra turma, me inscrevi e posso dizer que foi o tempo em que eu mais absorvi conteúdo numa curta janela de alguns meses. Eu me debrucei demais sobre o PAP, comecei a focar especialmente nas partes técnicas. Eu pentelhava o Germano com perguntas assim bem chatas mesmo. E eu só fazia montagem de carteira. Do tempo em que eu esperei a resposta do CFA até eu ser aprovado, foi todos os dias fazendo montagem de portfólio. Todos os dias, todos os dias. Então, ao final de, sei lá, 90 dias, eu já tinha montado mais de 90 carteiras. Tudo com a ajuda do PAP. Então, foi o segundo melhor investimento em educação que eu fiz na vida. O primeiro foi aquele livro lá. Que loucura isso que tu acabou de falar, porque olha só, galera. O Gabriel, que foi reprovado em uma entrevista porque não sabia montar um portfólio, uma carteira recomendada, né, num grande banco. Hoje ele é um dos professores que dão o nosso curso de especialização em montagem de portfólio. E o quanto que essa pessoa é determinada, porque ele poderia ficar abalado, mercado financeiro, essa vaga não é para mim, não sou especialista em investimentos, isso aqui não é para mim. Mas pelo contrário, ele foi buscar se especializar, montou portfólio de investimentos todos os dias, entrou no PAP, buscou, pentelhava Germano, né? Porque pentelhava o Germano ali, o pessoal acha que é só entrar no PAP e não precisa perguntar nada, né, Gabriel? É, E pentelhava o Germano e hoje o Gabriel tá aí voando no mercado financeiro. Muito bacana. Que bacana a tua história, Gabriel. Ô, Gabriel, vamos aqui para a última pergunta, então, que o nosso tempo passa muito rápido, mas eu tô deixando, gente, de fazer várias perguntas para o Gabriel, hein? Vamos ter que marcar um outro bate-papo em fevereiro mesmo, tá? com certeza, Tá com aqui, certeza. tá anotado, editor, já joga aí o compromisso no vídeo, para a gente não esquecer. Olha Combinado. só, conta um pouquinho então, além de ser professor do nosso curso de especialização em montagem de portfólio, que acontece todas as quartas-feiras, inclusive não é somente para alunos do PAP, tá? Se você está assistindo esse vídeo, não faz parte do PAP ainda e quer aprender mais como montar um portfólio, dentro do curso tem análise do cenário econômico e o professor monta ali o portfólio junto com os alunos, tá? Toda E tem quarta-feira. uma coisa, Dani. A gente pensou muito em como estruturar esse curso de forma que ele atendesse tanto quem está começando, quanto quem já está dentro da área e montando carteira. Ali eu compartilho muita coisa que eu aprendi durante o CFA. Principalmente nos dois últimos níveis, porque nos dois últimos níveis o conteúdo ele é bastante voltado para seleção de gestores. Seleção de gestores e realmente asset allocation. É no nível 3, no level 3, inclusive, que você mais foca nesse skill dentro do programa. E eu queria muito compartilhar isso com o pessoal, porque é uma coisa que eu não vejo acontecendo em nenhum lugar do Brasil, não tem conteúdo em português, pelo menos não esse conteúdo, você tem coisas que tangenciam, e quando você acha alguma coisa, são em livros acadêmicos extremamente densos e a informação não vem mastigada. Então, até para quem já atua na área, ali tem espaço para desenvolvimento, porque eu pego algumas coisas que tem conteúdo lá fora, que é super difícil de você conseguir material traduzido para cá, e aí, como para mim é tranquilo traduzir essas coisas, eu trago para o nosso curso. Inclusive, a gente vai ter uma aula muito em breve, que já um spoiler agora, que vai ser na primeira semana de janeiro, que vai ser justamente sobre alguns modelos de como os bancos chegam nas carteiras recomendadas, que é um negócio que você, das duas, uma, ou você só aprende isso quando você chega no private banking, ou você precisa estudar em alguma coisa diretamente lá fora. Boa, olha só, então é para ti que ainda tá cruzão, como o Gabriel ainda foi para a entrevista, né, Gabriel? Aquela lá que foi reprovado, e para ti que Uhum. já tem uma expertise em montar portfólio, mas ainda assim quer se aprofundar, tá? Fica a dica.
Gabriel, nossa última pergunta aqui, então. Você, além de ser o nosso professor do curso de especialização, você também é mentor das nossas turmas aqui, né, do PAP. E você, como mentor de vários alunos, qual é a maior dificuldade que os alunos encontram, que você vê nos alunos na carreira como especialista, né? Ou também tem vários alunos fazendo transição de gerente do varejo ali para a carreira de especialista. Qual a maior dificuldade deles? Tem duas dificuldades, uma é uma hard skill e outra é uma soft skill. Vou começar pela mais fácil, que é para tirar da frente essa. A maior dificuldade, sem sombra de dúvidas, é a montagem de carteira. Sem sombra de dúvidas. E o que muito atrapalha isso não é nem a falta de dedicação do aluno, porque o pessoal realmente dá o sangue, porque a gente estimula muito isso no PAP. Mas, às vezes, eu sinto que o pessoal deixa de montar a carteira por medo de errar. Gente, eu contei para vocês meus fracassos de carreira, e foram eles que me deixaram mais fortes. Mais forte. Foram eles que fizeram crescer. Então, eu errei muita carteira, até sair uma carteira boa. Eu errei muita, 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 muita. Então, essa é a maior dificuldade do pessoal, e o pior é que eu sinto que é por medo de errar. Então, se eu pudesse deixar uma dica de ouro aqui para o pessoal, treinem montagem de portfólio. Isso é tão essencial quanto um médico saber clinicar. É primordial. Vocês precisam treinar isso e muito. E não deixem o medo parar vocês, porque faz parte do processo errar. É preferível errar dentro do PAP do que quando você tiver uma carteira de 100 milhões na sua mão. Com Então, certeza. escolhe o dano que você prefere, passar um pouquinho de vergonha aqui ou errar lá na frente e destruir a vida de alguém. Então, a conta é meio fácil de chegar nessa conclusão. E o segundo problema, esse é uma soft skill. Tem a ver com comunicação. Quando a gente entra no mercado financeiro, ficamos acostumados a sofisticar o nosso discurso. Então, a gente absorve muito termo técnico, a gente aprende a falar de um jeito mais robusto, e não tem nenhum problema com isso. O problema é, nosso cliente, maior parte do tempo, não é economista. Ou ele não trabalha no mercado financeiro. Eu trabalho no segmento alta renda do Itaú, e eu tenho clientes na minha carteira que eles são já quase pré-private banking. E mesmo esses clientes, às vezes, me fazem perguntas como: Gabriel, o que é IPCA? O que é Selic? O que é volatilidade? E na hora de fazer essa tradução do que a gente sabe para a língua do cliente, eu vejo que muitos especialistas pecam pelo excesso de sofisticação no discurso. Então ele vai falar para o cliente, por exemplo, ele vai falar sobre riscos e ele não simplifica. Então ele fala para o cliente, olha, tal aplicação tem um spread sobre a taxa risk-free por conta de risco de default. Tô na Imagina para quem é Benta, totalmente, minha mãe não sabe o que totalmente é leigo. isso. Sabe? Falta um pouco desse traquejo, você saber falar a linguagem do cliente. Então, esse é o segundo problema que eu encontro mais frequentemente nas minhas mentorias. É uma soft skill, é um problema de comunicação. E aí, uma dica que eu dou para o pessoal é: acostume-se a ver pessoas que trabalham no mercado financeiro, mas que também falam com o público geral. André Esteves faz isso muito bem. Paulo Guedes, nas entrevistas dele pré-candidatura, falava muito bem. E aí eu não estou defendendo ninguém aqui, tá? Só estou dando nomes para você absorver o que for melhor dessas pessoas e o resto você deixa para lá. Deixa eu ver se tem... alguns vídeos do professor José Cobori, André Bona, são profissionais que você consegue absorver bastante do que eles falam, e eles falam de um jeito um pouco mais simples, que pode te ajudar a levar essa informação para o cliente entender melhor. Então são esses dois problemas: montagem de carteira por medo e problema de comunicação por excesso de sofisticação. Excelente. Olha só. Então, pessoal, batem em cima desses pontos fracos, né? Para tornarem os pontos fortes de vocês. Inclusive, a montagem de carteira também vai te auxiliar nisso, né, Gabriel? Porque vocês também tem que pegar os indicadores ali para montar as carteiras, né, no cenário econômico, então também vai te ajudar nesse sentido, certo?
Mas, Exato. infelizmente, estamos encerrando o nosso bate-papo aqui com o Gabriel. Muita experiência, muitos insights, Gabriel. Vamos ter que trazer ele, né, galera, em fevereiro, porque já é o compromisso aqui em plena rede, né, do YouTube aqui. Gabriel, muito obrigado pela tua disponibilidade, tá? E a gente vai te esperar em fevereiro. Obrigado pelo convite, Dani. Obrigado por quem for ver esse vídeo aqui. Bom, desejo muito sucesso para vocês. Desejo que os fracassos que vocês tiverem, porque eu sei que haverão, vocês terão, sirvam para deixar vocês mais fortes. Isso faz parte do aprendizado. E que eu possa chamar todos de meus pares muito em breve. Quero ver todos aqui especialistas. Falando nisso, se tu tiver alguma dúvida com relação à área de investimentos, com relação à certificação, né? O Gabriel tem bastante experiência, né? Tem o sonho do CFA, mas tem um pouco de medo, um pouco de receio. Procura o Gabriel nas redes sociais. Quais são as tuas redes, Gabriel? Instagram, Vamos lá. LinkedIn? LinkedIn, Gabriel Gouveia, super fácil de achar. Instagram, Sales Gouveia, tudo junto. Pode me chamar por lá, eu vivo respondendo perguntas do pessoal. Sou bem acessível, só demora um pouquinho para responder, mas eu vivo respondendo perguntas do pessoal. Acho que faz parte da minha missão também ajudar a formar os próximos, e essas são as duas principais redes. E claro, quem for aluno do PAP, assim, tá em todos os grupos que eu tô dentro, eu sou bastante tagarela lá, então é bem fácil me achar para quem for aluno. Bacana demais. Então, show de bola. Se tiver alguma dúvida, acessa lá o Gabriel, que ele com certeza vai te ajudar e vai te dar muito insight aí para a tua carreira. Esse foi mais um papo com o especialista, hoje com o Gabriel Gouveia, ele que é especialista em investimentos no Ion. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, hein, galera? Eu te espero na próxima. Um beijo e tchau, tchau.